Olá, estamos de volta aqui na TV Sul. Deu uma queda de energia aqui no nosso ambiente, mas estamos voltando novamente com você nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 12, dia dos namorados. E hoje o nosso convidado é o Beto Luiz Souza, que é psicanalista e ele é investigador da Polícia Civil. Beto, deu uma queda de energia, mas estamos de volta já, né? Aproveitamos, tomamos um café, um delicioso café, né? Estamos de volta. Estamos de volta. O Ralhão já vai compartilhar também com os nossos amigos, você também aproveita e já compartilha também. Tinha alguém aí, quem é que estava falando aí, Ralhão? Nivaldo Pereira. Nivaldo? Pacheco, né? Nivaldo Pacheco, se eu não me engano, né? Nivaldo Pacheco. Nivaldo Pacheco. Nivaldo, só lembrando assim, Nivaldo, que nós aqui, convidamos os nossos convidados aqui, convidamos as pessoas para vir, e as pessoas, nós temos toda a liberdade, porque nós vivemos num país democrático, e as nossas entrevistas são educadas, né? Principalmente com quem está aí do outro lado, ouvindo as entrevistas, assistindo. Então nós somos educados com você, né? Como você não está sendo educado conosco, né? Mas nós permanecemos com educação com você. É bem verdade que você precisa ouvir algumas verdades, porque você não consegue respeitar as pessoas na sua opinião, na sua diversidade, né? Por quê? Porque você é uma pessoa, certamente não é sociável, né? E certamente você não é uma pessoa que compreende a vida humana aqui na Terra, porque você é agressivo. Beto, obrigado, Nivaldo, Beto. dá um recado lá pro Nivaldo que disse as palavras. Eu não estou lembrado quem é essa pessoa, né, que está assistindo esse Web TV. Eu vou dizer uma coisa pro senhor. Liberdade de expressão é o que eu estou fazendo aqui, que eu estou dando a minha opinião, sem ofender ninguém. Estou dando a minha opinião, o que eu acho que o presidente, que eu acho que ele não tem competência, é uma opinião minha. Só que em nenhum momento, e quando eu comecei a falar aqui de política, aí deixar bem claro, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando como psicanalista e nem tampouco como policial, é opinião minha, pessoal, tá? E eu disse no começo que eu respeito quem votou, por quais motivos cada um sabe, tá? Mas eu não ofendi. Aí, agora ele ofendeu. E eu vou te dizer uma coisa. Se tu é macho, tu deixa ali, porque eu vou dar print e vou te processar, porque você tá me chamando de cuzão. Certo? Isso, a liberdade de expressão te dá limite. Te dá limite. Coloca que você não concorda, que nós estamos errados agora. Vim ofender, não. Se tiver ali, eu vou dar print e vou te processar por injúria. Agora, se tu é macho, tu deixa ali. Certo? Respeita as pessoas. Comigo, ó, não vem com garfo, que hoje é sopa. Tá? Quer discordar, discorda. Agora não vem me ofender, ele e qualquer um. Não vem me ofender pessoalmente, porque vai tomar processo criminal e civil se for o caso. Agora, se tu é macho, tu deixa. Só isso, é minha opinião. Tá? Eu respeitei, eu não ofendo, não estou ofendendo ninguém, não estou agredindo ninguém. Agora, não vem pra cá atrás do computador, porque a conversa é diferente, meu caro. Liberdade de expressão é uma coisa. Agora, tens o limite de onde passa. Ficar ofendendo é muito de algumas pessoas por aí que discordam e vão chamando de nome para todo mundo. Comigo, não. Se tu é macho, tu deixa. Aí, que eu quero dar print e quero te processar. Só para deixar claro. Beto, o grande problema também, claro que hoje nós se conversa muito que a nossa democracia é uma democracia frágil ainda, né? Mas isso não impede, mesmo com a democracia frágil, não impede as pessoas de ser respeitosas com os outros, né? Não. Nós estamos aqui, às vezes eu falo meus palavrão aqui das coisas, mas nunca direcionado para uma pessoa. Agora eu não admito que as pessoas, como eu falei no início, nós temos que acatar a opinião de todos, mas respeitá-las. Então, camarada pode vir, ó, discordo, tu estás errado disso, é isso, assim. Agora, xingamento não. Pra cima de mim, não. Não é verdade? Então, a democracia, ela tem isso. E tem muitas pessoas por aí que, se são contrariadas, certo? Partem ofendendo. E aí ofensam, né? E é de tudo quanto é lado, né? Isso não é democracia, certo?
a liberdade de expressão é do regime democrático de direito, desde que eu não saia injuriando, que eu não saia difamando, eu não saia ofendendo as outras pessoas e chamando outras pessoas de coisas. Cusão. Ah, vá te internar, né, meu cara? Vá te internar. Cusão, ó, tá aqui pra ti, ó. Ó, cusão tá aqui. Tá? Ah, meu filho, comigo não vem com garfo, não, tá? Aliás, se quiser vir aqui no programa... Pode vir. Ó, eu vou fazer um desafio pra esse seu Nivaldo. Seu Nivaldo. De boa. De boa. Vem aqui no programa, marca com o Beto, semana que vem, eu e o senhor, aqui, vamos debater de nível. Ideias. Vamos debater de nível, de ideias. Aqui, vamos lá. Mas vamos falar, mas vem preparado, vem para me explicar o que é socialismo, o que é comunismo, o que é esquerda, o que é direita. Vamos falar de política internacional, vamos falar de política nacional, de dívida, de coisas relacionadas ao governo, a posturas de governo. Tá feito o desafio pro seu Nivaldo. Inclusive o seu Nivaldo para explicar as bandalheiras que ele falou também, né? Não, até se ele vier, tá? Eu vou até considerar, ó, vou zerar, tá? Vou zerar. Mas vamos ver. Aqui, ó, frente a frente, na conversa, de boa, no debate, se o Beto nos permitir, tá lançado o desafio. Entre em contato com o Beto, semana que vem, de manhã, qualquer dia, vamos checar aqui, vamos sentar, o senhor ali, eu aqui, o Beto no meio, né? Vamos tomar aquele café, mas vamos aqui, ó, na conversa, na argumentação. Isso. Assim com xingamento não, meu cara. Não, xingamento não, é feio. Não. É feio, seu Nivaldo, é muito feio. Muito aí feio o que o senhor falou aí, tá bom? Então espero que o senhor, nem aqui nem em lugar nenhum, fala mais umas bobagens dessas que o senhor falou. O nosso convidado hoje, como eu disse para você, que o programa, de fato, era um programa sem papas na língua, né? Um programa quente, bom. E ao contrário do seu Nivaldo, disse que não tem conteúdo, mas tem conteúdo. Tivemos conversando, trocando ideias o tempo todo aqui. O seu Nivaldo acho que pegou ou não pegou no começo, né? Então, mas só lembrando para você que o nosso convidado hoje é Beto Luiz Souza, que é psicanalista e também ele é investigador da Polícia Civil aqui no estado de Santa Catarina, propriamente na região sul. Beto! Ô Beto, às vezes a gente faz umas loucuras, né? Eu já tava aqui, como é que eu me levantei? Eu só não tirei a calça para mostrar o meu cuzão em respeito à Dona Luzia. Que a Dona Luzia tá só... Que quem manda aqui é ela, né? Nós estamos aqui na parte externa da televisão e ela tá só ali cuidando. Tá o gato deitado lá no sol, cafezinho rolando ali, a Dona Luzia só por trás do maracujá. Aqui, Só ó, né? aqui, Só não tirei a minha calça em respeito à Dona Luzia. Beto, vamos voltar novamente àquela conversa que eu preciso... Vamos voltar ao sério. Eu tenho uma dúvida, aqui é de fazer uma pergunta. Já está salvo ali as informações sobre ele. Já foi salvo aí? Então tá tudo certo. Já compartilhou com os amigos aí? Estou compartilhando. Tá compartilhando? Pois é, tem mais alguém aí? A Lucilene Panhã, aqui, mandando um abraço pro Gilberto. Oi, Lucilene, vereadora Lucilene, grande abraço, muito obrigado. Gente boa. Gente boa. Eu falei pra ela na campanha, eu disse, ô Lu, eu não posso votar em ti que eu tenho o meu candidato, mas eu quero que tu seja eleito. Eu falei isso pra ela, certo? Abraço. Pro Jonathan, o instrutor do curso de empilhadeira, falando que ele concorda que o atual presidente é preparado. Opa, o Jonathan, o professor Jonathan, é? Isso, do curso de empilhadeira. Do curso da Forte, né? Isso, da Forte. Dizendo que concorda com a opinião do Gilberto. Isso. Do Beto. Bacana. Não, obrigado. É como eu falei, quem não concordar, não tem, Beto? Não tem problema, As pessoas que não concordam, tá errado. A gente não pode ofender. Não pode ofender. Ofender as pessoas diretamente, porque tu isso. Eu falo aqui meus palavrão, tirei, eu falo palavrão mesmo. Falo. Já falei mais. Tô mais calmo. Tá mais calmo. Mas é de mim aqui. Mas nunca direcionado para uma pessoa, porque tu é isso, tu é aquilo. Certo? Não, né? Então tá, um abraço pro pessoal que tá assistindo aí. Desculpa as bobagens. Beto, nós vimos aí uma aproximação, podemos dizer assim, uma irmandade entre o governo Bolsonaro e o Moro, que era juiz e depois foi pro governo, né? E de repente nós vimos assim uma briga ferrenha, desavenças. O que houve ali, Beto?
Olha, o que houve Ninguém sabe. é o seu Sérgio Moro, né, o ex-juiz, famoso, ficou famoso. Primeiro que eu já acho que juiz não tem que se expor tanto como ele se expôs, certo? Eu vou dar um exemplo, só a título de exemplo. Tu conhece, tu sabe me dizer, se sabe não precisa dizer o nome. Você sabe o nome do juiz de Uruçanga, aqui da comarca? Não. Não. Não sei. Hoje, o juiz da Lava Jato hoje, da Operação Lava Jato, sabe o nome? Não sei. Não. Essa é a postura do juiz, certo? Eu estou dando exemplo. O juiz, por exemplo, aqui da comarca de Uruçanga, só a título de exemplo, tá? É uma pessoa, por exemplo, não se expõe, não está em mídia social aqui da... Eu estou usando só isso como exemplo, certo? Porque essa é a função do juiz, ele toma as decisões dele, baseada na lei, lá no gabinete dele, dentro da lei. O juiz não tem que ir para mídia. Esse juiz agora da Lava Jato, ninguém sabe mais o nome. Né? Então eu só usei isso como referência, certo? Que essa é a postura do juiz. Ele dá as suas opiniões, sem mídia, ele dá as suas opiniões, ele dá os seus despachos, faz as suas decisões no seu gabinete. Essa é a postura correta de um juiz. Certo? Eu trabalhei lá em Lauro Miller, tinha um juiz também, doutor Luiz Carlos, vai lá, tem gente boa, não trabalha mais lá, tá em Pissarras, um abraço para ele que ele nos acompanha, tá? Eu disse que eu ia passar o link e assiste as minhas redes sociais, né? Então são essas posturas desses magistrados que são as posturas corretas, certo? A postura de se preservar, de se... né? Já o doutor Sérgio Moro, ele acabou virando a mosquinha azul. Ele... né, foi pra mídia e aí com aquele vazamento de informações lá da Intercept lá, de conversa do juiz com o Ministério Público, isso agora já falando ao caso do Sérgio Moro, né, já deixou ele numa situação muito ruim. Né? Porque o juiz ele não pode ser parte do processo, Beto. O juiz ele tem que ser imparcial, ele é imparcial. Certo? Então quando um juiz, no caso, agora estou falando lá do caso desse da Lava Jato, quando um juiz ele fala para o representante do órgão acusador, que é o Ministério Público Federal, no caso, que ele passa dicas do que eles têm que fazer, o juiz já está tomando parte. Ele já não, na minha ótica, ele já deixa de ser competente para julgar, porque ele já tomou uma decisão antes dele dar a sentença. Né? Então eu acho que o Sérgio Moro se perdeu nisso. Tinha corrupção, tinha. Muita gente foi presa, inclusive do PT, e que mereceu estar presa. Tá? Mas nós vimos, quem é que era o presidente da... A presidente era a Dilma, na época das condenações. Na época do mensalão, era o PT que estava no governo. E o próprio Sérgio Moro falou, quando ele pediu exoneração, agora dia 24 de abril, o próprio Sérgio Moro falou que em nenhum momento houve interferência do governo petista. Ou seja, o PT no governo, e eu não sou PT, eu não sou nada. Estou no PSDB lá no papel assinado, mas papel a gente usa para limpar a bunda também, né? Eu não sou nada. Eu tenho a minha convicção, tá? O governo petista, lá, o ministro da Justiça na época era o Zé Eduardo Cardoso, né? Não houve interferência, a companheirada do PT lá sendo presa e ó, o barco corria. O próprio Sérgio Moro falou isso, né? Só que aí ele sai, aí na época daquele escândalo todo, Bolsonaro vai para o segundo turno, se elege, aí ele convida, né, o juiz que condenou um dos candidatos mais fortes, que era o Lula, né, ele condenou o Lula, segundo a sentença, há debate que não há questão de prova, porque olha que vasculharam no Lula, né, aí foi por causa do suposto apartamento e de um sítio Atibaia, não se tem mais nada, mas enfim. Aí ele convida o juiz que condenou o principal concorrente dele, digamos assim, para ser ministro. Ele aceita. Eu acho que o Sérgio Moro foi burro. Pô, um camarada com 20 e poucos anos de magistratura federal, com um salário bom, certo? Com uma estabilidade, juiz federal, pede exoneração para ser ministro da Justiça.
Não deu certo agora com o Bolsonaro. Agora o Sérgio Moro não é nada. Nem juiz, nem ministro. Não é certo. O emprego não vai faltar para ele. Então ali... Só que aí o Sérgio Moro, aí ele sentiu, né, pelo que o Bolsonaro queria fazer as interferências. Tá? E não sei o que estou dizendo, né? O próprio Bolsonaro falou, né? Vou esperar fuder alguém da minha família, ou... Né? Então, assim, querendo interferir na Polícia Federal, segundo o Sérgio Moro. Aí o Sérgio Moro também não gostou dessa interferência. E o namoro, que hoje é o dia dos namorados, né? Já não passaram esse dia dos namorados junto. O namoro não deu certo. Não funcionou. Mas pra mim, tem assim, o Sérgio Moro também não é esse herói, porque no começo ele estava fazendo um bom trabalho das condenações, mas depois quando ele começou a ir pra mídia, quando ele começou a tomar um lado, quando ele aceita ser ministro do Bolsonaro, não por ser ministro do Bolsonaro, mas... Por já ter aquela na política. Isso, por já ter aquela rivalidade Bolsonaro, Lula, né? Então, eu acho que esse namoro, eu acho que até durou muito, certo? Não ia dar certo ali. Durou o que era para durar, então. É. Ah. Quem tá aí? Vamos lá? O Nivaldo Pacheco de novo. Ele falando, seus pão com mortandela vão se F. Então tá. Então tá, vamos então nós vamos até ignorar, né? Vamos ignorar. Então já dá para ver que o nível de educação desse senhor não... Sem comentar. Não vamos nem comentar. Ainda tentamos falar, ainda tentamos, né, argumentar, pelo menos para ver se havia um pedido. Mas continue assim. É um coitado, é um coitado. Não vamos nem gastar mais energia com esse cidadão aí. Né? Um abraço para ele que seja feliz. Que seja feliz. Beto. Um pãozinho com mortandela é bom, né? Pãozinho com mortandela é bom. Sem gordura, né? Para não dar o colesterol, né? Aliás, eu sempre comi na minha vida pão com mortandela. Eu acho uma delícia. Principalmente quando a gente ia viajar, ia carregar caminhão aqui em Orleans. Né? Trabalhava nas cerâmicas, ia em Orleans e nós lá na hora do café era pão com mortandela. Acho que foi uns 8, 10 anos que eu comia todo dia pão com mortandela, praticamente. E era muito bom. Pão com mortandela. Pouco bom. Show de bola. Beto, já estamos quase no final do nosso programa. Já Estamos quase no final do nosso programa. Mas aqui, hoje, em primeiro lugar, eu quero te fazer uma pergunta que é interessante também, porque como cidadão, e você também tem conhecimento amplo dessas coisas. Por que a troca de tantos ministros da saúde, no momento de pandemia? Porque o ministro não fez o que o homem quis, né? O chefe, ele mesmo disse que ele é o chefe supremo, né? Ele tem que falar o discurso dele, né? O presidente não aceita. Nós tinha lá o primeiro, o Mandetta já foi o segundo, né? Que estava seguindo aí uma diretriz no combate à pandemia com base na ciência. Aí o presidente preferiu a tal da cloroquina. Agora essa semana aí quis marcar uma audiência com uma mulher que descobriu o negócio do alho. Né? Então tu vê o nível assim de cultural do presidente da república. E aí se o ministro não faz o que ele quer, porque o que ele queria era o seguinte, cada um se cuida, isolamento vertical, tu que tem pai velhinho, tu cuida dos teus, as crianças podem ir para a escola, certo? Tipo assim. Então, se o ministro, que são técnicos, pelo menos até o Dr. Nelson Tachi, né? O que saiu agora, que pediu para sair, coitado, né? Não deu um mês, né? Certo? Correu. São médicos, eram técnicos. Agora tem um ministro interino, que é um oficial, lá um general. Tá lá. Aí, então assim, por que troca? Porque se não fala a linguagem do presidente, o que ele quer, certo? Se o ministro diverge, né? Antigamente ele ofendia, né? Agora ele tem o poder na mão, ele manda embora. Né? Ou ele faz de tudo para a pessoa sair. É o nível, né? Aí volta aí a questão da psicanálise, né? É o nível, né, do reflexo de alguns eleitores que refletem bem aquilo que o presidente é. Se discorda, é esquerdopata, é com ofensa, né? É o nível dessa gentinha, né? Dessa gentalha, né? Que ia começar aí, na minha ótica, pela postura do presidente, que não é uma postura de presidente da república.
Então por isso essas trocas. O doutor Nelson Tachi, que foi o último a sair, né? Aquele que parecia nos vídeos assim, bem, um cara calmo, assim, que o pessoal até fazia. Um dos maiores oncologistas da América Latina, certo? Um cara que de repente entrou lá, mas como ele é médico, ele tem um compromisso, um juramento. Juramento de Hipócrates, né? Lá que todo médico faz, que é fazer de tudo para salvar as vidas, dependendo também do que a medicina, do que a ciência faz. Então não tinha como o doutor Nelson Tachi entrar lá e ver que, não, peraí, o correto é isso aqui, é o que o Mandetta estava fazendo, é o que a OMS está orientando. Né? Toda a sua ideologia de estudo, ciência e de água abaixo. Não, é um cargo político, mas é um cargo técnico também. Ele, como um profissional da saúde, correu, né? Não, eu não vou fazer parte. E bem que ele fez. Bem que o Mandetta fez. Bem que o Mandetta foi mandado embora, mas de tanto, né, levar paulada. E o doutor Nelson, bem que ele fez também. Não, fazer parte disso. Nós estamos aí crescendo nessa pandemia. O presidente não dá um exemplo, não usa máscara, vai lá, faz assim, cumprimenta, certo? E tá nem aí, aparece com... Mas tu vê, o presidente da República vai me aparecer na televisão, na live dele, com caixa de remédio. Essa é da cloroquina, tem o genérico. Ele fez uma live, uns 2 meses atrás. Sabe assim, qual é a autoridade dele médica? Certo? Na minha ótica, ele tinha que ser preso. É a mesma coisa que eu cheguei aqui com remédio, eu não sou médico, tá entendendo? Esse aqui é bom. Não, tem o genérico. Quem sou eu para receitar? Né? Quem é o presidente para receitar? Qual é a autoridade dele? Por maior que seja o chefe do executivo, mas tem um limite. Qual é a autoridade dele para ficar mostrando remédio, indicando? Aí tem um monte de idiota que foram para a farmácia. Teve um monte de gente que comprou, deu parada cardíaca, porque a cloroquina não pode ser tomada assim. Quem é que falou? Porque o presidente disse que é bom. Então se o presidente disser que tu te atira no poço, que tu come um prato de merda, tu vai comer e vai dizer que é bom. Isso é coisa de idiota. Muito bem. Tem alguém, Rally? Não. Vamos lá? Então tá bom. Beto, vamos voltar aqui então. Deixa eu acalmar. Estado de Santa Catarina. Voltando. Vamos para Santa Catarina. E o estado de Santa Catarina. Moisés? Moisés. Como é que você está vendo o governo Moisés? Bom. Bom? Bom. Eu gosto do Moisés. Eu gosto. E vou te dizer uma coisa. Aqui em Santa Catarina, esse bichinho que está na nossa cola aí, o Covid aí, né? Foi graças à postura que o nosso governador teve. Ele foi o primeiro a decretar aí. Primeiro estado no Brasil. Foi, certo? E sofreu pressão de um monte de gente, mas ele... Né, eu gosto do governo Moisés, tá? Eu acho que ele não esperava ser governador, né? Que ele foi na onda... acabou entrando na onda bolsonarista. Aliás, se elegeu muita gente, né? Muita gente. Que não tem o mínimo de competência e foi na onda. Acho que até se o cachorro fosse candidato a alguma coisa nessa eleição que passou, ia, né? Usando o nome lá do Bolsonaro. Ele levou muita gente, né? O nome dele, né? Levou muita gente. Mas o Moisés acabou entrando, eu acho que ele, quando ele entrou, quando ele foi candidato, ele não esperava, eu acho que ia ser governador. Então, diante dessa surpresa em ele ser governador, eu acho que ele está sendo um bom governador. Certo, Roberto? Na minha ótica, tá? Uma pessoa que não fala besteira, ponderado, certo? Não entrou muito no ritmo do presidente, né? Em questão de administração do Estado, pelo que aí eu falo agora como servidor público, que eu percebo, uma pessoa correta, que bem administra, economiza o dinheiro público, a gente percebe isso no dia a dia, no trabalho, pelo menos lá na minha área, na parte da secretaria a qual eu faço parte, a gente percebe uma organização, uma economia, um zelo maior com o governo público. Uma gestão bastante técnica, apesar de eu dizer de modo geral que a política ela interfere no sentido de indicar cargos, mas deu para perceber nesse governo, tá, que essa interferência é menor, certo? Muitos cargos mais técnicos, certo? Então eu acho que para quem não esperava ser governador, né,
apesar de ser comandante do Corpo do Bombeiro, coronel, né? Entrar para o poder administrativo, para quem não esperava, para quem não tinha uma escola política, ele está indo muito bem. Erros e acertos todo mundo tem, tá? Essa questão dos respiradores, que nós não podemos deixar passar. Não. Tá? Eu acredito, e eu digo, eu não sou de partido, eu não devo nada para o governador, certo? Eu sou concursado, não tenho cargo político nenhum. Sou funcionário do Estado, concursado. Não devo nada para ninguém, nem para ele. Né? Mas eu acredito que o governador não tem envolvimento. Certo? Porque, Beto, se tu tens lá o teu cargo de confiança, por isso eu andou prendendo aí sábado passado aquele secretário, ex-secretário da Casa Civil do Estado, né? Quem determinou essa investigação foi o próprio governador, que mandou investigar e o governador, inclusive, tinha pedido para a Procuradoria do Estado, se eu não me engano, para pedir bloqueio de bens. Tá? Isso o próprio governador falou no live. Né? E que ele queria a apuração cabal dos fatos, que ele não ia deixar o nome dele ser maculado. Então eu acho que um governante, que quando tem algum membro direto seu, não tenta abafar, mas manda apurar, isso é uma postura de uma pessoa correta e que não tem rabo preso. Então eu tenho essa visão do governador. Então eu acho que nós temos um bom governador, uma pessoa correta, decente, certo? Que está tentando acertar, até porque ele não tinha experiência política. Então, dentro das limitações, eu acho que é um bom governador, é a minha opinião, né? Beto, chegando no final do nosso programa... Nem falamos de Freud, né? Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de dizer, fica à vontade. Não, eu queria que eu falasse sobre Freud, né? Mas deixa pro Freud, outro dia nós vamos falar só um dia da psicanálise, no geral. Vamos combinar para você vir aqui para nós falar sobre psicanálise. Aí vai ficar só na psicanálise. Só na psicanálise. Aí eu vou vir calmo, vou vir zen... Com todas as meditações possíveis. Vou trazer o divã, vou deitar aqui no divã, vamos abrir o coração, né? Verdade. Beto, foi muito bom conversar contigo hoje, foi show de bola. Pena que caiu, deu interferência, mas voltamos, né? Voltamos, mas uma alegria recebê-los aqui, e recebê-lo aqui hoje. Roberto, eu que agradeço, tá? Obrigado aos web ouvintes, desculpe aí algumas palavras, né? E assim, sempre que der, que for convidado e que der, vai vir aqui, tá? Eu, mais uma vez, uma satisfação vir aqui na RTV Sul, né? Quanto tempo já que temos aqui a emissora? Faz tempo? Desde 2009. Desde 2009, são 11 anos 11 então, né? 11 anos já no ar. 11 anos no ar, né? E quem fica 11 anos no ar é porque tem bala na agulha, né? Estamos resistindo, né? Estamos resistindo, não, é o material de conteúdo, segundo um aí diz que é programa sem conteúdo, mas ou quem está 11 anos no ar, é porque conteúdo tem, né? Porque conteúdo tem, é verdade. Então, o Beto, ele tem um respeito com seus os web telespectadores, né? Que até uma vez o Beto me convidou para nós, até iniciamos de fazer um programa aqui, né? Mas eu vi, Beto, que eu não ia conseguir prestar a qualidade que a tua emissora, que a tua pessoa, que a tua família, que principalmente teus web telespectadores mereciam. Porque eu estava longe, eu não estava mais trabalhando aqui, né? Eu disse, então não vai dar para fazer, porque ou eu apresento um material de qualidade, né? Ou não apresento, né? E então, em respeito à emissora, na época, no fim, não deu certo de eu vir fazer, porque eu disse, não, vai acabar ficando pela metade e eu não vou. E eu acho que eles não merecem isso, o Beto e os seus telespectadores, a sua empresa não merece. Então, Beto, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos pela atenção, desculpe alguma coisa, né? E ficamos todos com a paz do nosso Senhor Criador, porque, ó, acho que até Deus está pensando, ai meu Deus do céu, como é que está esse Brasil? Deus, olha por nós, Senhor, abençoa esse presidente, que eu acho que é uma merda, mas é o que está. Então abençoe para ver se esse homem dá uma melhorada, para ver se esse homem olha pelo povo, né? Muda a cabeça do pessoal aí, pelo amor de Deus. Vamos para tentar dar paz para esse país, porque esse bichinho, eu não aguento mais usar essa máscara, Beto. Eu já estou de saco cheio. É um mal necessário. A minha mão aqui, se tu passar fogo a 2 metros dela aqui, ela vai explodir de tanto álcool gel, mas nós precisamos. Pelo amor de Deus, Senhor, se tu é brasileiro,
Já deve ter pedido até a troca da nacionalidade, né? Tá, obrigado, gente. Um abraço. Meu Deus do céu. A todos vocês, muito obrigado. Nosso convidado hoje foi o Beto Luiz Souza, que é psicanalista e investigador da Polícia Civil aqui no estado de Santa Catarina. Gente, a todos vocês, muito obrigado. Foi uma alegria estar com você novamente. E até segunda-feira, com o programa MFC Entrevista. Mas, às 9 horas da manhã, segunda-feira, com o vereador Vado Marcolino. Mas hoje, às 6 da tarde, tem um programa Filosofando com Flávio Pereira, um programa também líder em audiência aqui na TV Isso. Tem mais alguém aí? Fechou? Grande abraço a todos, muito obrigado. Até a próxima oportunidade.